Momento de saúde aqui no Manhã Total. E quando se fala em saúde da boca, muitas vezes você foca o cuidado dos dentes, mas nem sempre pensa na saúde da gengiva. Estar atento aos sinais na gengiva é pra lá de importante, viu? Por isso a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio o periodontista Roberto Pessoa. Bom dia, seja muito bem-vindo. A gente estava no bate-papo gostoso aqui nos bastidores. Sempre a gente tem dúvida, né? A gengiva, né? Ela é muito sensível. Muitas vezes ela sangra com muita facilidade. E a gente não tem essa preocupação. Sempre a escovação com os dentes, a preocupação em estar com os dentes em dias saudáveis. A gengiva a gente sempre deixa de lado. Mas é importante cuidar dela também, hein, doutor Roberto? É importantíssimo. Na verdade, o que mantém o dente em função, né? A função mastigatória exercida de uma forma eficiente, ela depende enormemente da preservação dos tecidos que sustentam esse dente, não apenas da coroa do dente, né? O dente ele tem que ser entendido de uma forma bastante simples, fazendo uma analogia, como se fosse um preguinho pregado na parede ou na madeira. Ele tem uma parte externa, que é aquilo que você usa para fazer a mastigação, mas ele tem uma parte interna, que é o que dá sustentação para que essa região consiga fazer a trituração dos alimentos de uma forma eficiente. Então, se você não preserva esses tecidos de sustentação, de estabilização do dente, o dente vai perder função e depois ele vai provavelmente precisar ser extraído. Olha, a informação é serviço e orientação aqui do Dr. Roberto. Nós temos uma pergunta de uma telespectadora. Vou colocar aqui na tela para você ver, para a gente responder. Pode ser? É uma dúvida comum a todos, tenho certeza. Quer ver? Coloca pra gente, Bruno. Gostaria de saber o que fazer quando eu faço uso de fio dental e sangro os dentes. Então, assim, eu gostaria de saber quantas vezes, após refeição e o que fazer para não sangrar. Muito comum no dia a dia, né? A maioria Muito das pessoas comum. tem dúvidas, passam por situações como essa e muitas vezes não procuram um especialista. É muito comum. Na verdade, o que ela perguntou é uma pergunta frequente no consultório. Quando eu passo o fio dental ou quando eu faço a higienização, a minha gengiva sangra. Eu devo evitar aquela região? Na verdade, é o inverso. O sangramento da gengiva ele é o principal sinal, talvez o único, porque a dor ela pode acontecer ou não, mas é o principal sinal de que aquela gengiva está com problema, de que existe uma reação inflamatória gengival e que pode evoluir para a perda do dente. Então, na verdade, é bem o inverso. Quando sangrar, ela tem que intensificar a higienização naquela área. É bom exemplificar, você trouxe aqui, né, uma marcada para a gente mostrar. A gengiva, ela é muito sensível, né? Qualquer toque, qualquer esbarro que a gente dá nela, ela já, né? Isso, ela já fica machucada, vamos dizer isso, assim. É importante também utilizar os instrumentais corretos. Você não pode usar uma força excessiva, você não pode utilizar uma escova dura. O mais importante é que seja uma escova macia. Você pode direcionar essa escovação para a gengiva de forma que você remova esse agente que seria o agente causador dessa doença gengival, que seria a placa bacteriana ou o resto de alimento. Bem em cima para remover. Exatamente. Então, né, o mais ideal... a comida que fica, né? O mais ideal é que você direcione a escova 45 graus em direção à gengiva e faça movimentos vibratórios ou movimentos circulares. Isso vai remover o agente causador e esse sangramento, o ideal é que esse sangramento ele estabilize, que ele pare. Então, é importante que os pacientes entendam que o sangramento é o sinal do processo inflamatório, é o sinal de que a gengiva está com um problema. Então, se sangra, ele tem duas opções, ou intensifica a higienização naquela região, ou o mais ideal também é procurar a assistência de um especialista. E qual faixa etária que é mais comum ter esse tipo de problema com a gengiva? É a meninada que não aceita a escovação com tanta frequência, a frequência necessária, ou na fase adulta, adolescente? Então, é importante que o acompanhamento com o especialista ele inicie desde cedo. O mais corrente em relação à odontologia é uma odontologia preventiva. Antes que aconteça o problema, o paciente procure os especialistas. Então, o ideal é que desde a fase de bebê, esse paciente ele seja acompanhado de uma forma que as intervenções não sejam intervenções muito complicadas quando esse paciente atingir a fase adulta. Daí a importância da prevenção. Mas essa doença gengival, normalmente, que evolui para uma doença periodontal, ou seja, que atinge esses tecidos de sustentação do dente, eles normalmente acontecem, eles iniciam numa fase anterior, mas eles acontecem, eles se exacerbam quando o paciente atinge uma idade mais madura. Fica orientação. Prado, temos perguntas, temos participação também aí com você, não temos? Temos aqui no WhatsApp, olha só. Bruno, coloca pra gente na tela. A Sônia Aparecida de Araguari mandou pra gente aqui, olha, quem faz uso de aparelho ortodôntico tem mais chances de ter problemas gengivais, doutor? Tem?
Tem. O paciente que faz uso de aparelho ortodôntico, ele precisa de um acompanhamento um pouco mais próximo, porque o aparelho ortodôntico ele acaba se tornando um fator de retenção de alimento, retenção de biofilme, e esse biofilme, esse alimento, esse resto de alimento próximo à gengiva, ele pode causar inflamação gengival. Então é necessário que o paciente que possua aparelho ortodôntico, ele tenha um acompanhamento um pouco mais constante da saúde gengival. Tá certo. Temos mais uma aqui, doutor, também, Patrícia, olha só, chegando. Tive uma cárie subgengival, precisei passar por uma cirurgia. Por que isso aconteceu? Bem é o Marcos comum, né? Paiva, do bairro Tocantins aqui de Uberlândia. Então ele teve uma cárie abaixo da gengiva, é isso, doutor? Isso acontece, isso pode acontecer. Em alguns casos essa cárie pode ir abaixo do nível da gengiva e o mais ideal para que se consiga estabilizar, se consiga adaptar a restauração desse dente, a coroa que vai ser colocada para restaurar essa cárie, é que essa restauração seja colocada acima do nível da gengiva. Portanto, a cirurgia ela serve para posicionar a gengiva para baixo da cárie, para que a cárie fique exposta e que seja possível de fazer um tratamento bem adaptado a essa cárie. Uma dúvida também que eu tenho muito, Fernando, não sei se você já passou por isso, quando a gengiva ela fica muito inchada e esbranquiçada. Ah, é verdade. Por que acontece isso? Então, na verdade, o fator causador originário das doenças gengivais, ele é basicamente das doenças mais comuns, que são as gengivites, ele é basicamente o resto do alimento que vai se acumulando ali naquela região. Então, é claro que a apresentação dessa doença ela pode ser modificada por N fatores, Por exemplo, o fator do fumo, o fator do diabetes, o fator de gravidez, das condições de vida do paciente. Isso pode modificar a apresentação da doença, mas o mais importante é que, além do acompanhamento pelo especialista, que o paciente faça uma higienização caseira eficiente. Nós temos só mais uma aqui também, que eu acho que tem muito a ver com esse pH da boca também, que pode vir, eu acho, de alguma doença, de alguma questão patológica. É a Maria Aparecida Torres, de Patos de Minas, manda assim: quando eu como alimentos como morango e limão, a minha gengiva fica muito vermelha, é normal? Tem a ver com essa alteração de pH da boca, doutor? O que acontece é que essa coloração gengival ela é dada pelos tecidos que recobrem essa gengiva. Se ela é uma paciente que consome alimentos muito ácidos, pode ser comum que ela tenha alguma escarificação por uma questão dessas acidezes. Sim. E que acabe que os vasos sanguíneos que estão encobertos por esse tecido, eles acabem aflorando, que ela consiga ver isso como uma gengiva um pouco mais avermelhada, digamos assim. Agora, indo um pouco ao extremo dessas patologias, falando do câncer de gengiva, quais são os indícios para perceber que algo errado está acontecendo nesse local da boca, que muitas vezes a gente acha que é comum por ter ingerido alguma comida mais ácida, por ter escovado os dentes com mais força? Tem algum indício que a gente dá para a gente ficar com o sinalzinho do alerta aí ligado? Isso, você tocou num ponto bastante importante. É importantíssimo que o paciente ele faça um autoexame constante da sua boca, que ele vá ao espelho, que ele observe se tem alguma alteração e principalmente se não há remissão dessa alteração. Isso talvez seja o mais importante. Uma úlcera comum, uma úlcera causada por um trauma durante a higienização, é comum que ela passe em torno de 10 dias, que ela tenha remissão após esses 10 dias. Então, quando qualquer tipo de problema que você observa dura mais tempo do que isso, um especialista precisa ser procurado para que se identifique, faça o diagnóstico do que efetivamente está acontecendo naquela região. Prado, com qual frequência o senhor vai ao dentista? Quero saber, através dele que eu vou perguntar pro doutor Roberto. Não, mas quantas vezes são necessárias? E aí a sua visita? Eu tento pelo menos de 3 em 2 meses, 3 em 3 meses, pelo menos para fazer uma limpeza, assim, aquela limpeza que só o dentista faz, Pelo menos essa eu tento ir, 3 meses pelo menos eu vou. Então, não sei se está correto. Doutor Roberto, eu queria que o senhor orientasse o nosso público a respeito da necessidade de ir a um especialista, fazer essa escovação no próprio consultório, porque aí até preservamos também a gengiva, Se tiver algum tártaro que a gente não consegue tirar, o próprio especialista vai remover pra gente com mais facilidade, com o que tem em mãos, que são os aparelhos ali. Eu vou fazer uma analogia muito simples pro pessoal de casa entender bem, Com frequência todo mundo limpa a própria casa, mas isso não exclui a necessidade de você chamar um diarista, uma faxineira para fazer aquela faxina geral. E quando você faz, por mais que você limpe a sua casa bem, quando você faz essa faxina geral é que você vê quanta sujeira ainda tem. Debaixo do tapete, Então, eu acho que funciona mais ou menos da mesma forma. Gostei dessa analogia. Eu acho que a higienização bucal diária, caseira, praticada pelo próprio paciente, ela é essencial, mas ao menos de 3 em 3 meses, dependendo do paciente, até de 6 em 6 meses, até anualmente. Isso quem vai determinar é o próprio dentista, dependendo do perfil de cada um. E tem aquela máxima, A saúde começa
começa pela boca. Sem dúvida nenhuma. Não é por aí? É interessante notar que às vezes o paciente acredita a boca como sendo algo à parte do organismo. Nunca. E não é. De forma nenhuma. Tudo o que acontece na boca, inclusive tem uma área da periodontia, que é a medicina periodontal, que fala justamente a respeito das influências dessas infecções gengivais no organismo do paciente. E hoje já tem muito trabalho demonstrando esse tipo de analogia, esse tipo de influência. E tem outra máxima também. Os especialistas, vocês aí da área, dizem que nós vamos morrer pela boca, pelo que consumimos, né? E tudo que a gente coloca para dentro. Verdade. Isso influencia muito, né? No nosso organismo e principalmente na saúde bucal, né? Não? Isso sem dúvida nenhuma. Tá vendo esse caminho. Agora, por falar em saúde bucal, falar de escovação, a necessidade de procurar um especialista, tem um item importantíssimo que tem que ser companheiro fiel de todos os dias de qualquer paciente, seja criança, ou adulto, ou idoso, que é o fio dental. Né, Fernando? Faz uso dele também? Faço uso dele também. Tá tudo certinho com o Fernando Prado, então, né? O fio dental, eu tenho muita dificuldade com ele, né? E no mercado hoje tem várias opções de fios para facilitar, porque tem gente que não tem, né, muita intimidade e facilidade em usar o fio dental, porque é algo que incomode, né? Agora, tem algumas dicas para a gente torná-lo ele um amigo e não um vilão da gente? Isso, exatamente. O fio dental, ele é importante porque... Quer colocar aqui do lado? Pode pegar. Só pra gente... o fio dental ele é importante porque o dente, é importante que o paciente higienize ao redor de todo o dente, tanto na parte interna quanto entre os dentes. Então, aonde acumular alimento, isso pode causar essa inflamação que pode levar a repercussões, inclusive talvez a futura perda do próprio dente. Então, é comum o paciente pensar que o mais importante é higienizar a face externa, e não é. Né? O dente, ele tem um entorno que precisa ser limpo, e o fio dental serve justamente para limpar essa parte proximal, ou seja, para limpar entre os dentes. Então, é importante que o paciente passe, né? Coloca aqui para ficar mais fácil, que o paciente tire uma boa quantidade de fio, né? Então, ele vai enrolando em uma mão, ele vai passar esse fio, ele desenrola fio limpo, enrola fio sujo, para que ele sempre tenha um fio limpo sendo passado entre os dentes. Então, aqui você coloca, né? E você vai abraçar a lateral do dente como se você estivesse passando uma toalha, né? Como se você estivesse passando uma toalha nas costas. Terminado esse dente, você passa para o outro dente e você entra na gengiva, pode entrar subindo e descendo e removendo esse alimento que está aqui entre os dentes. Né? Depois disso, esse fio sujo é enrolado, um fio limpo é tirado e aí, né, uma nova região é limpa. É importante que sempre se utilize um fio limpo para cada nova região que se deseje fazer a limpeza. E o uso vale para todos, né? Para todas as faixas etárias. Para todas as faixas etárias. Principalmente para meninada, né? No mínimo, uma vez a 2 vezes ao dia a utilização do fio dental, principalmente à noite. Importante. Tá certo? Tem curiosidade sobre o fio dental aí, Prado? Tem, olha só que interessante que eu busquei aqui na internet. Bruno, coloca para mim aqui na tela. Olha só, eu descobri que o fio dental surgiu, a primeira ideia do fio dental, pelo Levi Spear, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 1815, mas foi a partir de 1882 que a produção em série, né, começou a ficar mais forte aí. E a partir da Segunda Guerra Mundial, que apareceu de uma forma maior aí, melhor, o fio de nylon, e aí sim o fio dental começou a ficar mais forte ainda. E aí tem gente que esquece do fio dental. Doutor Roberto, eu achei uma informação que quero a sua ajuda, porque me desesperou um pouco aqui. Eu achei uma informação seguinte: uma higiene precária do local, né, aumenta em 65% o risco de liberação de diversas substâncias inflamatórias no cérebro. Isso significa que ao longo dos anos a falta de cuidados na limpeza bucal pode matar os neurônios e apagar memórias. Chega a esse ponto, doutor por Roberto. aí, Deus me livre, hein? Chega a esse ponto. Olha, deletar, literalmente. O que a gente sabe com consistência é que um processo inflamatório na gengiva, ele repercute no seu organismo, né, de uma forma geral. A gente já consegue fazer relação, por exemplo, de gengivites, de infecções periodontais, por exemplo, com o controle glicêmico de pacientes diabéticos, né, com pacientes que têm problemas cardíacos, o agravamento de problemas cardíacos, de isquemias, né, de tromboses, né, da soltura de trombos. A gente tem essa relação também com outros problemas, por exemplo, pacientes grávidas que têm partos prematuros. Então, o que é importante é você saber que isso é uma infecção. Essa infecção, ela pode chegar ao tamanho da palma de uma mão. E, às vezes, o paciente não percebe, né, a importância dessa infecção sendo na boca, como ele considera a boca como algo fora do organismo dele, ele não percebe a influência desse processo infeccioso no sistema dele como um todo. Isso, sem dúvida, influencia.
Essa dos neurônios é a primeira vez que eu ouvi, mas eu vou pesquisar. E a gente Fica vai a ver dica, né? Fica Vai que, né? Fica a dica. É importante saber, como eu falei, que é uma infecção ampla, uma infecção de bom tamanho, e que isso pode repercutir no sistema do paciente como um todo. Agora, com o passar dos anos, né, nos nossos aí avós, os nossos pais, a preocupação com a saúde bucal não está tão em evidência como está nos dias de hoje. Até os equipamentos que a gente tem, a discussão ampliou-se muito. Mas a saúde bucal no Brasil hoje, o senhor avalia ela em quanto? De 1 a 10? Estamos cuidando da boca? Então, tem evoluído bastante, mas eu ainda colocaria pelo menos essa parte de doenças periodontais e gengivais com uma atenção bastante relativa. Eu colocaria aí em torno de 7, no máximo 7. O paciente ainda, de uma forma geral, ainda não dá a atenção devida aos problemas bucais, isso sem dúvida nenhuma. Isso tem crescido muito, mas ainda tem muita coisa para evoluir. E essa conscientização mais importante também, né? As pessoas que estão em casa com a gente nos acompanhando, começa dentro de casa mesmo, dentro da família, né? Pai, mãe, incentivando. Eu falo que a criança, ela tem uma orientação, ela tem uma educação, né, da saúde bucal com as orientações que ela recebe ali daquele familiar, né? Daquela pessoa ali que a acompanha, não é? Isso sem dúvida nenhuma. É importante salientar que uma criança até 10 anos, ela não tem destreza suficiente para fazer a própria higienização da boca. Então, a participação dos pais nesse sentido é muito importante. Então, desde bebê, né, a criança termina de amamentar, é importante que o pai pegue uma fralda limpa e passe sobre a gengiva, né, já estimulando essa criança a entender que após a alimentação ela precisa limpar a boca, limpar os dentes. E ali já fica um estímulo, já fica uma orientação para a vida toda, né? Se o pai passar essa orientação correta, certamente teremos uma geração futura com um sorriso muito mais bonito. Mais promissora, né? Sem dúvida nenhuma. Patrícia, só para fechar nossa participação aqui no WhatsApp, o pessoal está participando muito, começaram a perguntar muito, mas vou fechar com essa pergunta. Em relação à afta, né, que dá na gengiva, como existe alguma forma de combate, de evitá-la, né? Ou não? A afta é uma reação normal de algum processo? Isso vai depender muito da origem, né? A afta, ela pode ser uma afta traumática, ela pode ser sintoma de outros problemas. Então, mas o mais importante é você entender que se for uma afta traumática ou de uma origem mais simples, né, ela vai ter que concluir o seu ciclo em torno de 10 dias. Caso isso não aconteça, daí é bastante importante que ele procure um especialista para identificar qual é a origem do problema e assim fazer um melhor tratamento, indicar um melhor tratamento. Tá certo. Batemos um papo gostoso aqui com o periodontista Roberto Pessoa. Muito obrigada pela presença, uma simpatia. Que agradeço pelo convite, muito obrigado. Viu? Excelentes informações aqui deixadas e compartilhadas. Volte sempre. Muito obrigado. Viu? Um prazer recebê-lo aqui. Um ótimo dia, né, Fernando? Obrigado. Vamos convidá-lo novamente, porque muitas dúvidas a respeito desse assunto são intermináveis, com certeza, né? Com certeza. Um abraço, muito obrigado, doutor Roberto. Obrigado. Bom,